Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória, né? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. O livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nós vamos estar lendo do verso de número 1 ao verso de número 7 para a nossa meditação. Isaías 53, do verso 1 ao verso de número 7 para a nossa meditação. Amém? Todos encontraram? Vou ler, os irmãos só me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, amados irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Louvado seja Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós já louvamos a Ti, nós já ofertamos a Ti com nossos louvores, nosso perfume agradável nesta mesa. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que sabe, que é pura, eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, Senhor, na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra, Pai, é pão, é água, é mais doce do que o mel. A Tua palavra é vida, Pai, vida com eficácia. Então, nessa noite, Senhor, queremos nos alimentar da Tua palavra, como nos alimentamos nesta manhã. Quanto mais nos alimentamos, mais queremos, Senhor, a Tua palavra, porque precisamos dela. Ela que dá o norte, o sul, ela que nos direciona, ela que nos renova, ela que nos traz esperança,
Então fala conosco nesta noite. Abra nossa mente e o coração para entendermos e compreendermos a Tua palavra e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, assim, Senhor, te peço e já te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém, amados irmãos. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Queridos, eu amo a palavra. E de manhã nós falamos sobre o nosso irmão Moisés. Falamos a biografia dele, a história dele, a cidade natal. E como ele foi um homem de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, para revelar o grande poder do Senhor através da sua vida. Um homem íntegro. E também, ele também mostra o Cristo Redentor. Tanto como o Antigo Testamento, como o Novo, só aponta o único, o verdadeiro, o Verbo que se fez carne. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, e o príncipe da paz inofável. Aquele que tem todas as palavras que precisamos. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que vai aonde o homem não é capaz de ir. Aonde o ser humano não é capaz de chegar. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o início e fim. Ele é o derradeiro e o verdadeiro. Ele é o começo e o fim. Ele é tudo. Esse é o nosso Senhor. Então, Deus colocou no meu coração agora que, já que falamos de um líder que foi fundamental no Antigo Testamento, e vamos refletir nele, Cristo, o Senhor, o Salvador da pátria. Mas eu preciso contar um pouco dessa história a qual lemos. O relato bíblico e histórico, que fala a respeito de um profeta chamado Isaías. Isaías, um profeta levantado pelo Senhor, que é chamado de profeta messiânico, aquele que trazia em seu coração as palavras de Deus para Israel e a esperança do Salvador. Seu significado quer dizer: o Senhor é a salvação. O significado do nome Isaías quer dizer: o Senhor é a salvação. O tema do livro é o juízo e a salvação do Senhor. Uma época muito difícil. A data histórica a qual foi escrito foi 700 a 600 anos antes de Cristo. Segundo a história, os relatos, segundo a teologia, segundo os historiadores, Isaías provinha de uma família influente de Jerusalém. Ele tinha o dom da poesia. E talvez ele era um levita. E no capítulo 6 ele foi chamado e consagrado para ser profeta do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. E é no capítulo 6 que Deus fala com ele. No ano que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono maior. E lá, na sua visão, ele olha. Lembra do que eu falei? No primeiro impacto do que Moisés teve? Pois é. Isaías vai ter também essa visão magnífica e maravilhosa. Ele vê o trono do Senhor. Ele vê o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E ele vê anjos, serafins, querubins, serafins
com 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E 24 horas eles estavam adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, irmão Luciano. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando ele cai em si e percebe que ele viu o Senhor, ele tem medo, porque ele pensava que ia morrer. Mas o Senhor tocou nele e ele viveu. Mas ele viu, ele presenciou algo maravilhoso. E você vai ver isso também no livro de Apocalipse, quando o João, nosso irmão João, ele é levado ao céu, e ali ele vê os 24 anciões engrandecidos. E esses 24 anciões, eles têm a coroa, e aí chega um momento que eles tiram a coroa e põem o seu rosto aos pés do Salvador e começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então Isaías é chamado para ser profeta em Israel, em Judá, Jerusalém. Mas há um propósito desse livro. E qual é o propósito? Qual é o propósito principal? Primeiro, confrontar a própria nação e a outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhe os seus pecados e o consequente castigo divino. 2, profetizar a esperança, a geração futura de exilados judaicos, que seria restaurada do cativeiro, e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. 3, mostrar que Deus ensina o Messias, enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no povo de Deus, tanto do antigo como do novo concerto. Então há esse propósito que Isaías tem. Eu posso dividir esses 66 livros em 2 capítulos, tanto como a Bíblia, que ela é dividida em 66 capítulos, né? E ela tem uma divisão do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Os 39 livros são compostos do Antigo Testamento, e os 27 livros que são do Novo Testamento. Isaías também. Dá para você dividir em 2 etapas. Primeiro, os 66. Primeiro, a palavra do juízo, a palavra de juízo, do capítulo 1 ao capítulo 39, é a palavra de juízo do Senhor, acertando as contas com o povo, pedindo para que o povo se arrependa, mostrando os seus pecados, pedindo para que o povo deixe a prática, e mostrando que o Senhor conhece todas as coisas. E do capítulo 40 ao capítulo 66, 27 livros, ou 27, tem por tema as seguintes condições: a palavra de conforto, a palavra de conforto, a libertação de Israel do cativeiro, o futuro redentor, o futuro do rei. E para o juízo tem os pecados de Israel e de Judá, o julgamento contra as nações ímpias, o propósito do juízo de Deus e as verdadeiras e falsas esperanças de Jerusalém, eventos durante o reinado de Ezequias. Esse é o contexto desse livro. Do capítulo 49 ao verso de número 1, ao capítulo 53 ao verso de número 12, são as
promessa a respeito do Messias como servo sofredor. A. Sua missão e obediência. B. Seu encorajamento e exortação para o remanescente. E C. Seu sofrimento e morte expiatória. Louvado seja Deus. Isaías previu. O Senhor mostrou para Isaías o que ia acontecer com o nosso Salvador. E mostrou para Isaías que ele seria esperança, não só para Israel, mas para toda a nação. Não só para os judeus, mas também para os gentios. Não só para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Aquele que confessa e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador foi alcançado pela graça do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o fim de Isaías é que ele morre de uma forma trágica segundo a tradição judaica. E possa ser que ele foi cerrado ao meio. E no livro de Hebreus capítulo 11, verso 37, fala a respeito disso. Sendo martirizado por o filho de Ezequias, o ímpio rei de Manassés. Ser profeta nessa época não seria fácil. E não era fácil. Porque o profeta era chamado pelo Senhor. Era o porta-voz de Deus para falar com a nação. Para exortar a nação. Repreender a nação naquilo que estava errado. E a intenção sempre foi a melhor. Deus está falando. Deus está pedindo para vocês voltar. Deus está pedindo para vocês se arrepender. Volte ao primeiro amor. Volte a praticar as antigas obras. Porque senão a morte espera vocês. E era isso que o profeta vinha fazer. Ele não falava aquilo que ele queria, meu irmão. Não, ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. E doa o que doer. Para aquele profeta era pesado, porque ele sabia que as consequências viriam. Mas era melhor fazer a vontade de Deus e sofrer as consequências, sabendo que Deus era o guardador, era aquele que cuidava, do que não fazer a vontade de Deus e cair na mão do Senhor para prestar conta. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Então essa é a história de Isaías. Mas aí no capítulo 53, você vai ver que ele começa falando, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele refere-se a Cristo aqui. Quem foi que rejeitou a Jesus? Os israelitas. Ele veio para os seus, e os seus não conheceram, desprezaram ele, não deram crédito à sua pregação. Você vai ver no livro de Mateus capítulo 26, do verso de número 17 ao verso de número 30. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, ou da festa da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhe ele: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Verso 19. E os discípulos fizeram a Páscoa. Ao amanhecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram a cada um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Respondeu-lhe ele:
trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito ao seu respeito. Mas é daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traíra, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até que o dia em que convosco o beba o novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja bem, Isaías está sofrendo. Ele vê o Senhor sofrendo, padecendo, sendo traído, sendo rejeitado, sendo preso, sendo moído. E isso de fato acontece depois, na festa da Páscoa, quando o Senhor já sabia que ele precisava cumprir o ídolo do Senhor, de ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, ele prepara a ceia, pede para os discípulos preparar a ceia, e ali na mesa fala de comunhão, se revela o traidor. Ele começa a falar, e aí ele pega um pão, e ele diz: esse aqui é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comedes e bebedes em memória de mim. Esse aqui é o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberes em memória de mim. Isso é um pacto da nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. E ele canta o hino, e aí ele vai para o Getsemane. Então quem deu crédito à nossa pregação? Olha o verso de número 2. Porque foi subido como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Bendito seja Deus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Na vida, amados irmãos, vamos passar por isso também. Vamos ser rejeitados, desprezado, simplesmente por fazer a vontade do Senhor. Talvez não vão compreender você, simplesmente por fazer a vontade do Senhor. Não vão entender você por fazer a vontade do Senhor. E aí vem o desprezo, a rejeição. Mas aquele que está com você é aquele que tem todo o poder para te confortar, te consolar, te fortalecer, te alegrar no momento da aflição e da angústia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Saiba de uma coisa, irmãos. Você tendo Deus ao seu favor, já é o suficiente, a grande maioria. Glórias a Deus. A grande maioria não vão entender o propósito de Deus na sua vida, porque cada um tem o seu particular. Não vão compreender, não vão entender. Você não vai conseguir agradar a todos.
o Senhor te fortalecerá. Glórias a No Deus. momento que você estiver sentindo triste, o Senhor te alegrará. Glórias a No Deus. momento que você estiver sem vigor, cansado, desanimado, o Senhor renovará as suas forças. Glórias a Deus. Porque aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu preciso dizer a você que servir a Cristo é isso mesmo. É doído, é sofredor, é difícil, não é fácil. Foi isso que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí ele volta para ele dizendo: eu venci o mundo. E quando estivermos aqui, nós devemos nos brindar com a roupa da armadura de Deus, Glórias a Deus. a qual Paulo deixou claro para nós. Revista de toda a armadura de Deus. Então revista sua mente, revista seu coração, prepara os teus olhos, os teus ouvidos, para aquilo que vem te atingir seja quebrado. Então, ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha o verso 26 do livro de Mateus, a partir do verso 36. Então foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. No momento da angústia, no momento da agonia, Jesus também ficou muito triste. E na nossa caminhada é assim também, amados irmãos. Então ele vai dizer no verso 38: então lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você já pensou naqueles dias tão difíceis que você não tinha ninguém para te ajudar? Já viveu isso? Sabe aquele dia tão difícil? Sabe aquele dia tão pesado? Sabe aquele peso sobre você? Sabe aquela angústia? Sabe aquela tristeza? Aí você não tinha quem recorrer? O Senhor estava ali com você. Glórias a Deus. Sabe esse dia? Esse dia difícil, esse dia sombrio, esse dia chuvoso, esse dia escaldante. Pois é. Se você não passou, cuidado, porque você vai passar também. E se você passou, você sabe que se você está de pé, está aqui, porque o Senhor te sustentou. Glórias a Deus. O Senhor te sustentou. Não olhe para o homem, olha para Deus, aquele que é o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem a chave do céu, aquele que tem a chave do inferno. Ele é o nosso Senhor. Olhe para Ele. Glórias a Deus. Eu posso desapontar você como homem, eu posso entristecer você como homem, eu posso prometer e não cumprir, mas o Senhor Jesus não, amado. Glórias a Deus. Não. Mas ele sentiu isso. Verso 39, ele vai dizer, o texto diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glórias a Deus. Sabe aquele dia que você não consegue falar, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar? Sabe aquele dia que você está parado? É neste momento que você precisa falar com Deus, nem que seja 2 palavras. Diga assim: Senhor, eu não tenho força, me socorre. Faça igual Davi, apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Meu Deus.
4 diz, em Isaías 53, e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Querido, amado irmão, eu digo com muita propriedade nesta noite, não importa o que você fez, seja o que aconteceu, você está respirando. Então, se você está respirando, você foi alcançado pela graça, favor imerecido, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Nenhuma. Entenda isso. Por que você está se martirizando, se crucificando, se condenando? Por quê? Não, confessa, deixa, alcança, misericórdia. Sabe qual é o segredo aqui? É que o adversário, ele age, e ele é astuto, ele é esperto. Então o que ele faz? Ele coloca na nossa mente aqueles erros que a gente comete. Aí ele fala, você não tem jeito, já era para você, perdeu, acabou, chega, não adianta. Mas a Bíblia diz que o João, o nosso irmão João, o último discípulo, ele vai escrever um texto, uma das suas cartas, dizendo, filhinhos, olha só como ele chama, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm o advogado, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele é a esperança para nós, igreja. Ele é a esperança. Então o que ele faz? Ele pega e leva sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele leva sobre ele. Ele leva sobre si. Ele leva sobre ele. O juízo de Deus, que era para a humanidade, cai sobre o Filho, cai sobre o Senhor. O juízo de Deus, que era para nós, para mim, para você, para a humanidade, cai sobre ele, cai sobre o Senhor. Ele leva sobre ele. É mais ou menos assim, sabe aquele fardo pesado, aquela mala que tu carrega nas costas? Ele pega de você e fala, agora é minha, seja livre, seja livre. Há um peso aí, que está dentro da tua mente, do teu coração. Tira esse peso, a qual Jesus já pagou na cruz. Faça igual Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual se entregou por mim. Glórias a Deus. Senhor, anda em novidade de vida, amados irmãos. Este mundo não tem nada mais para oferecer. Tudo que o mundo oferece é mentiroso, enganador, tem veneno e mata e leva para o inferno. Acabou. Não tem outra fórmula de termos um encontro com Deus, de irmos para o céu, se não for pelo caminho do Senhor Jesus. Somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente Jesus é o passaporte para o céu, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida, somente Ele. Não há ninguém que chegue ao Pai se não for por intermédio dEle. Glórias a Deus. Por que você insiste em outro caminho? Você não está vendo que o respirar que você está sentindo agora, Deus pode tomar de você e você cair duro e ir para o inferno? Você não compreende? Sim, pastor, é difícil. Eu sei. Talvez eu não sei coisas que você fez ou já faz, mas eu sei o que eu já fiz. Eu sei que a droga é difícil, eu sei que a prostituição é difícil, eu sei que a bebida é difícil, eu sei que o vício é difícil, mas eu tenho que olhar para esse vício que é tão difícil, que me machuca, que me fere, que me faz mal, e colocar na balança. Isso aqui é passageiro, mas o Senhor Jesus é eterno. Glórias a Deus.
Senhor conhece, sabe a responsabilidade que eu tenho de falar coisas, de não falar coisas que a tua palavra não diz. Mas estamos entendendo, porque é o teu Espírito Santo que está nos conduzindo esta noite. Estamos compreendendo o que o Senhor quer nos dizer nesta noite, o que o Senhor quer nos falar, mostrando, Pai, para a humanidade que o Senhor é a esperança. O Senhor conhece as vidas que estão aqui, Pai. O Senhor conhece a cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece o seu particular. O Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. O Senhor conhece, Pai, quando sai para trabalhar. O Senhor conhece, sabe de tudo. Se o Senhor conhece, sabe de tudo, está dizendo para nós: eu sou a vida, eu sou a esperança. Negue-se a si mesmo para ter uma vida plena com Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Senhor, você tem poder de entrar na mente dessa pessoa. Você tem poder de entrar nesse desejo a qual essa pessoa acha difícil tirar e repreender este mal, Senhor. Então toma os teus servos nas tuas mãos e fortaleça, Senhor, para a tua glória. Aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele tinha todo o poder, se ele quisesse, para matar toda aquela humanidade naquela época. Todo o poder. Mas ele não abriu a sua boca. Mudo ficou. Mudo permaneceu. Glórias a Deus. Seguiu a vontade de Deus. Foi doído. Você acha que fazer a vontade de Deus é só caminhos maravilhosos? Não. Mas ele seguiu. Cumpriu o propósito. Não foi fácil, mas cumpriu. Não será fácil, mas cumpra o dever que te chama. Soldado de Jesus Cristo. Você pai, você mãe, você esposa, você esposo, você filho. Use as armas de Deus na sua vida, no seu lar. Percebeu a artimanha do adversário? Aqui não. O Senhor me deu a arma para militar contra você. Não, aqui não. Armas. Exerça. Peça para Deus discernimento. Não, aqui não. Eu sei que eu estou tendo aí, mas aqui não. Aqui não. Eu coloquei cercas para proteger do lobo devorador. Aqui não. Percebeu? Vai lá, ora, conversa, dialoga, tampa as brechas, use a sua parte, faça a sua parte. Aquilo que não deve você fazer, toca na mão dele, entrega na mão dele que ele faz, mas faz a sua parte. Não facilite para o adversário. Não facilite. Pastor, mas está complicado. Não facilite. Tem força? Exerça. Soldado. Soldada. Soldado. O soldado fica de prontidão. Está ferido? Não morreu na guerra? Estou pronto para outra. Regala a machura. Estou pronto para outra. Sabe o que o Paulo fez? Foi lá, levou uma surra, quase dado como morto. Lucas tratou dele, ele levantou e disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para me recuperar. Eu preciso fazer o ídolo do Senhor. Glórias a Deus. Eu preciso fazer o ídolo do Senhor. Não olhe só para as dificuldades. Ah, não, está difícil, está impossível, está complicado. Ou seja, você já está vivendo isso. O que você tem que fazer? Há uma esperança no final do túnel. Há uma luz no final do túnel.
enquanto Jesus não fala, enquanto Jesus não age, eu continuarei confiando no Senhor. Glórias a Deus. Você confia no Senhor, será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Na sexta-feira ele morre. No sábado, luto. Todo mundo triste. Mas no domingo, de manhã, bem cedo, domingo, Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua vestes branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus, que foi crucificado. As mulheres estavam indo lá para cuidar, para preparar, para ver o Senhor morto, para ver o Senhor na caverna, no sepulcro. Mas quando elas chegam lá, elas se deparam com o sepulcro aberto, com os guardas caídos como morto, e elas olham lá dentro e vê o anjo do Senhor anunciando as boas novas. Eu sei a quem buscais, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ide aos seus irmãos e vão para a Galileia, que lá os verão. Glórias a Deus. Aleluia! Por um segundo, houve o medo, houve o desespero. Mas quando as mulheres chegam até aquele lugar, eles veem o sepulcro aberto e recebem essa boa notícia: ele está vivo. E não só aquele dia, ele está vivo. Glórias a Deus. Ele está vivo. Se você visitar Jerusalém, você vai encontrar lá o sepulcro aberto, vazio, porque ele está vivo. Ele está vivo em você? Ele está vivo em você? Glórias a Deus. Ele está vivo em você? Ou ele ainda continua no sepulcro? Ou ele ainda continua morto? Deixa ele viver na sua vida, porque ele vivendo na sua vida, você vai ver as coisas que ele vai fazer na sua vida. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Glória seja dada ao Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele ficou alguns dias com os discípulos, com o corpo ressuscitado. E aí eles viram o Senhor, tocaram no Senhor. Aí o Senhor subiu ao céu e continua vivo. O que sustenta a igreja é o Senhor que está vivo. O que sustenta a minha casa é o Senhor que está vivo. O que sustenta o meu casamento é o Senhor que está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Está cuidando da igreja. Está cuidando do seu povo. Está cuidando de você. E você sabe disso. Está cuidando de você. Porque ele está vivo. O morto não cuida, mas vivo cuida. O Senhor está vivo. Está cuidando de você. Glórias a Deus. Seja abraçado por ele. Bendito seja Deus. Ele está vivo. Então você está adorando um Deus vivo. Um Deus vivo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Louvado seja Deus.
você não colou. Eu não sei o seu estado aqui nesta noite, mas Ele sabe. Como Ele sabe. Então nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Ainda há esperança para a árvore que for cantada. Ainda há esperança. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Ele está vivo. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai amado. Pai querido, Pai santo. Esta noite, Senhor, ouvimos a Tua palavra. E entendemos ela, Senhor. Obrigado. Porque a Tua palavra, ela renova. Ela nos fortalece. Senhor, esquadrinha aqui o coração, a mente de cada um. Pai, o Senhor sabe o que o Teu filho passou, o que a Tua filha passou, por esses dias. Como foi difícil. Mas o Senhor sustentou com a destra da Tua mão. Senhor, eu te peço nesta noite, como representante do Senhor aqui na terra, vai de conta, Senhor, a cada um nesta noite. Vai sarando as feridas que foram feitas. Vai sarando, Senhor. Vai cuidando. Somente o Senhor tem o remédio certo. Porque a medicina não consegue o antídoto para tratar essa ferida. Só o Senhor tem o antídoto, Senhor. Só o Senhor tem um remédio. Somente o Senhor. Então eu te peço nesta noite, derrama sobre nós o azeite, o vinho. Derrama sobre cada um de nós aqui nesta noite. Senhor, que possamos sair daqui renovados para a Tua glória. Fortalecido, Senhor, para a Tua glória. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos, Senhor, porque sem Ti não vamos conseguir. Não chegaremos a lugar nenhum, mas pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude. Na verdade, o Senhor tem nos ajudado. Na verdade, o Senhor tem nos sustentado, tem colocado no colo e tem nos carregado. Senhor, se tivermos que passar mais alguma provação, mais alguma situação, algum perigo, eu sei que o Senhor estará lá para nos ajudar. Eu sei que o Senhor estará lá para nos socorrer. Pai, toma cada um nas Tuas mãos. Senhor, abençoa essa mãe. Abençoa esse pai. Abençoa, Pai, esse filho. Abençoa, Pai, essa família. Abençoa, Pai, esse irmão. Eu oro para os novos convertidos, Senhor, apresento nas Tuas mãos. Eu oro para os obreiros. Eu oro pela igreja, Senhor. Eu apresento a Ti, Pai.